Quantos estão felizes nesta manhã? Diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela alegria de cada irmão. Nesta manhã eu quero chamar aqui à frente o pastor Herbert. O pastor Herbert, para quem não conhece ainda, é o nosso pastor associado da igreja do Juviver. Então está aqui o pastor Herbert, que Deus use na mensagem de hoje e que o pastor se sinta abraçado pela igreja do amor, que é a igreja do Juviver. Muito obrigado pelas palavras. Eu gostaria de estender o meu cumprimento a todos os irmãos. Eu sei que ainda nós estamos nos conhecendo com o passar do tempo, mas eu quero dizer que me sinto muito bem a cada sábado que eu venho, que a gente conversa, que a gente marca algumas saídas. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar muito para o próximo ano e a nossa igreja vai continuar fazendo maravilhas em nome de Deus. Irmãos, antes de nós começarmos com a meditação bíblica, eu gostaria de comentar algumas coisas a respeito da minha infância, para os irmãos entenderem os meus objetivos. O primeiro deles, os irmãos talvez não possam imaginar, mas eu era uma criança extremamente tímida quando eu era criança, quando eu era pequeno. Eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia olhar ninguém nos olhos. Na escola eu passava por alguns problemas até uma certa idade, porque eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Quando eu tinha 14 anos, eu já pensava muito sobre Deus e sobre poder falar da Bíblia, poder pregar o Evangelho. E com 14 anos um pastor conversou comigo e falou assim: olha, você é muito jovem, muito menino, você tem que crescer muito. Por que você não sai da sua casa? Por que você não vai passar um tempo longe, falando de Deus, pregando o Evangelho? E aquilo me pareceu uma loucura, porque eu pensei assim: puxa, mas como que eu vou sair de casa? Eu fui criado aqui, obviamente, e nunca saí. Como é que eu vou passar um ano todo fora, trabalhando e tão novo? Tinha 14 para 15 anos. Mas ele me convenceu. E eu me lembro como se fosse ontem essa cena, eu na rodoviária ali do Tietê, em São Paulo, pegando um ônibus para o interior de Santa Catarina, Criciúma, a primeira cidade que eu fui. Não é uma cidade tão pequena. Chegando em Criciúma e depois das outras cidades das quais eu visitei, eu pude perceber que Deus mudou muito a forma como eu via as coisas e Ele me transformou segundo a sua vontade, e eu pude ser testemunha ocular de muitas pessoas que transformaram a sua vida através da palavra de Deus. E eu tenho certeza que quando a gente sai da nossa zona de conforto para fazer alguma coisa que esteja no coração de Deus, nós somos abençoados por Ele. Eu estou falando isso porque a nossa igreja tem um plano para você que também tem esse sonho, essa vontade de falar um pouco de Deus para as outras pessoas. Eu estou aqui com essas 3 pessoas bonitas, são jovens, têm um futuro todo pela frente, e nós estamos fazendo uma parceria com o pastor Moleta, Vinícius Moleta, é isso? Ele trabalhou aqui um tempo, né? A igreja o conhece. Ele fez uma reunião conosco no decorrer dessa semana e ele comentou sobre alguma coisa a respeito da realidade da igreja da qual ele trabalha. Ele comentou em relação ao nível de crescimento que eles têm, tanto de membros, o nível de dificuldade financeira que os membros passam, a carência em relação à palavra de Deus, aquelas regiões mais afastadas. Ele trabalha na igreja na cidade de Ventania, e ele então pediu ajuda da nossa igreja para que nós pudéssemos ajudar naquela cidade aquele povo a conhecer mais sobre Deus. Como vai funcionar essa ajuda que nós vamos oferecer? É a missão Caleb, que você conhece, mas dessa vez nós faremos em conjunto com o pastor Vinícius Moleta. A associação deu aval para aqueles que têm a partir de 14, 15 anos. Se você tem essa idade, a partir dessa idade, e não importa até quantos anos você tem, o que importa é que você tenha um coração disponível para dedicar 2 semanas das suas férias para Deus. Será do período do dia 13, isso? Do dia 13 ao dia 27 de janeiro, nós vamos fazer diversas atividades ali. Vamos fazer feira comunitária, vamos fazer semana de oração, evangelismo. Nós pretendemos ajudar pessoas carentes em relação ao terreno, a dificuldades que as pessoas têm em relação a casamento, apoio jurídico, apoio na área da saúde. Todo e qualquer tipo de assistência nós vamos prestar para aquele povo em apenas 2 semanas. Então, se você não tem nada marcado para esse período, e se você deseja fazer a pregação do Evangelho de uma forma intensa, sair da sua casa, sair dos seus parentes ali, passar 2 semanas só com Deus,
procure esse jovem bonito chamado Henrique, me procure também o outro jovem mais bonito, o pastor Herbert. Essas duas meninas, elas estão em negociação, elas vão também para a Missão Caleb, se Deus quiser, e nós temos uma lista de aproximadamente 25 nomes interessados em participar da Missão Caleb lá em Ventania, junto com o pastor Moleta. Mas, se você quiser fazer parte da nossa lista, nos procure, porque em janeiro nós vamos fazer uma viagem e com certeza nós vamos voltar muito mais felizes do que quando nós fomos para lá. Hoje pela manhã, na lição da escola sabatina, nós estávamos ali na sala jovem e uma jovem, é Gabriela o nome dela? Gabi. A Gabi, ela estava falando de um ano em missão que ela esteve na Amazônia. E eu percebia nos olhos dela o brilho com o qual ela falava das coisas que ela viveu ali. E ela vai voltar, né? E ela vai voltar para continuar ali o seu ministério. Então, assim, irmãos, eu nunca vi uma pessoa que foi fazer a missão, foi pregar o evangelho e voltou arrependido. Nunca vi. Todos que vão, voltam sorridentes e felizes, porque eles são testemunhas do milagre de Deus. Então, que Deus te abençoe e que você pense um pouquinho se você pode doar 2 semanas ou mesmo alguns dias que você for para lá ajudar a nossa equipe. Nos procure e eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas em nosso meio. Amém? Obrigado por vocês terem representado aqui os jovens que irão. Eu até me lembrei de uma vez em que eu estava em Santa Catarina. E eu orava a Deus pedindo assim: Deus, me mostre alguém que precise de ajuda, me mostre alguém que eu possa conversar, mostre aonde eu devo caminhar. Eu era uma criança de 14 anos, perdida no interior, pregando o evangelho. E eu me lembro que, enquanto eu olhava para as ruas, uma casa específica me chamou a atenção, porque era uma casa muito longe das outras e uma casa muito simples, muito pobre. Eu bati naquela porta ali e a mulher que me atendeu, extremamente grossa, mal-humorada, um rosto bem fechado, e ela falava assim: olha, você vai falar de Deus? Aí eu falei: por quê? Não, porque se você vir falar de Deus, pode ir embora. Vocês acham que é porque a gente é pobre que a gente tem que ouvir de Deus? Pode ir embora, não precisa, eu não quero falar sobre Deus. Eu falei: não, mas eu vim falar com você. A gente vai falar, eu quero falar sobre as suas necessidades, eu quero falar sobre os seus sentimentos, a gente quer conversar, eu quero ser seu amigo. E ela, a muito custo, me deixou entrar na casa dela e nós conversamos ali por alguns minutos, meia hora talvez. E eu me lembro que ao final, eu muito medroso em relação a apresentar a Bíblia para ela, por causa da recepção que com a qual ela havia me recebido, com 14 anos apenas. Eu falei: olha, você tem Bíblia na sua casa? E ela falou: você já começou a falar coisa de crente para mim? Eu falei: não, mas se você tiver uma Bíblia, não precisa nem abrir, eu abro para a senhora, eu vou ler uma passagem para a senhora. Ela falou: eu não sei, amor, eu tenho Bíblia em casa, a gente tem Bíblia. E ele: não sei, a gente não tinha, cadê aquela que era assim e tal? E começaram ali, e aquilo já é estranho para a gente que temos. Eu, por exemplo, tenho umas 15 Bíblias lá em casa. E foram lá e procuraram, e apareceu uma Bíblia toda cheia de pó e tudo. Parecia que fazia milênios que não era aberta aquela Bíblia. E ela falava assim: olha, as minhas dificuldades são outras. Eu tenho dificuldades financeiras, eu tenho dificuldades de relacionamento com a minha família. Para você ter uma ideia, eu vou ser despejada daqui a tantos dias porque eu não consigo pagar o aluguel, está tudo atrasado, eu não tenho condições. E eu orava e falava assim: Deus, me ajude a conversar com ela, como o Senhor faria se o Senhor estivesse aqui. E eu lembro que eu falei assim: olha, vamos ver o que Deus tem para falar para a senhora. Vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 2, e eu comecei a introduzir ali um tema para que a gente pudesse meditar um pouco. E quando ela abriu a Bíblia, para a surpresa dos irmãos, e eu falo em nome do Senhor, porque eu estava naquela casa, ela abriu a Bíblia e o dinheiro necessário para pagar o aluguel caiu junto com as páginas ali. E ela falou assim: amor, você colocou esse dinheiro aqui? Ele falou: não, a gente não tinha dinheiro, eu não sei de onde apareceu esse dinheiro. E eu percebi ali que Deus faz milagres através da nossa disposição em ajudá-lo. Então fica esse convite, separe 2 semanas da sua vida e eu tenho certeza que Deus vai fazer milagres através da sua disposição em ajudá-lo. Amém? Nós vamos comentar algumas coisas em relação à palavra de Deus nessa manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a presença de Deus nesse momento importante. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua palavra e aprender coisas bonitas a Teu respeito. Muito obrigado pela revelação que nós temos através das Escrituras sobre o Seu amor. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor tire de nós os pensamentos paralelos, o cansaço, e que nós possamos aprender aquilo que for da Tua vontade para a nossa vida. Que o Senhor nos use nessa manhã para entender a Tua vontade, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,
se eu perguntar para os irmãos qual é a maior promessa da palavra de Deus, o que você vai responder? A maior promessa. A Bíblia é repleta de promessas, mas se nós pensarmos um pouco sobre a maior promessa que a Bíblia apresenta, nós vamos chegar à conclusão que a maior promessa da Bíblia é a promessa da volta de Jesus. Essa, indiscutivelmente, é a maior promessa da Bíblia. Lembrando que a Bíblia apresenta dois tipos de promessas. Algumas promessas que a Bíblia apresenta são promessas condicionais. Ou seja, se você fizer isso, eu, o Senhor, faço isso. Se você fizer isso, eu faço aquilo outro. Mas existem outros tipos de promessas na Bíblia que não são promessas condicionais. São promessas da qual Deus não espera pela ação do homem. E o maior exemplo desse tipo de promessa é a volta de Jesus. Por quê? Porque querendo você ou não, Jesus vai voltar. Esperando você ou não, Jesus vai voltar da mesma forma. Pregando o Evangelho, você ou não, Jesus volta da mesma forma. A promessa da volta de Jesus não está condicionada às atitudes do ser humano. Ele vai voltar, mesmo que se sua igreja não pregar o Evangelho, Jesus vai voltar da mesma forma. Mas interessante é que quando nós paramos para falar sobre a volta de Jesus, a gente sabe muito da volta de Jesus, mas pouco nós sabemos sobre o que vai acontecer um pouquinho antes da volta de Jesus. Quando alguém pergunta para você, como que vai ser a volta de Jesus? O que você responde? Não, a volta de Jesus é no céu, eu ouvi falar que no céu vai aparecer uma nuvem branca do tamanho de um punho de um homem, e essa nuvem vai se aproximando, e ali nas bordas da nuvem estarão vários e vários anjos, e Jesus estará sentado ali, e os vivos que estiverem no relacionamento com Deus, eles serão transformados, aqueles que estiverem vivos, eles serão consumidos pela glória, haverá ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Nós sabemos muita coisa do dia da volta de Jesus, mas eu pergunto, o que você sabe a respeito dos dias anteriores à volta de Jesus, aqueles poucos dias que vão anteceder a volta de Jesus? Como você imagina que o mundo vai estar? Como as pessoas estarão? Como os crentes em Deus estarão passando? O que eles estarão sentindo? Através de quem eles buscarão suas forças? E eu confesso que esse tema é um tema um pouco complicado de se falar, porque as pessoas fazem muita confusão em relação à promessa da volta de Jesus, porque a promessa da volta de Jesus é aquilo que dá a sustentação para a nossa fé. Ainda em Santa Catarina, quando eu trabalhava por ali, eu conheci uma jovem numa igreja de Chapecó. Eu não sei quantos dos irmãos já foram para aquela igreja, e em Chapecó eu fui convidado para pregar numa igreja que, se não me falha a memória, o nome da igreja acho que era Boa Vista, igreja do Bela Vista, algo relacionado a esse nome. E enquanto eu chego na igreja, o ancião que me fez o convite veio me receber, e ele tinha o seu rosto vermelho de vergonha, e ele falava assim: pastor, o senhor não acredita o que aconteceu? O que houve? E ele falou assim: pastor, eu me equivoquei aqui, eu marquei o seu nome para pregar nesse sábado, mas já tinha uma jovem que ia pregar aqui nesse sábado. Pastor, o senhor me perdoa, eu fiz uma confusão, eu vou falar com a jovem para o senhor pregar. Naquela época eu tinha uns 18 anos talvez, e eu comentei com ele: não, mas se você combinou com ela antes de combinar comigo, então que ela pregue, eu fico sentado junto à igreja, não tem problema. E ele ficou muito constrangido. Então me assentei junto à igreja e comecei a observar aquela jovem ali pregando. E eu confesso para os irmãos que essa jovem me surpreendeu. E já deixa eu abrir uns parênteses aqui, não é a minha noiva, não é a minha futura esposa, tá? Porque talvez alguém pense nesse sentido. Mas ela me surpreendeu pelo conhecimento bíblico que ela tinha. Ela falava muito sobre Deus e tinha uma facilidade para manusear a Bíblia. E ela conseguia harmonizar tanto o espírito de profecia com os ensinos teológicos da Bíblia. E eu pensei duas coisas naquela manhã, naquele sábado. Eu pensei, ou ela é filha de um pastor conhecido, ou ela pode ser um prodígio, né, um milagre de Deus, porque ela tinha muita facilidade com a palavra de Deus. Ela comentava a respeito sobre o sonho dela de fazer jornalismo, e ela falou inclusive que ela tinha sido aprovada na Federal de Santa Catarina, mas ela queria fazer jornalismo nas nossas faculdades adventistas para continuar servindo a Deus aonde quer que Deus o enviasse. E passou-se o tempo, depois daquele sábado eu voltei para a faculdade, nunca mais tive contato com ela. Até que se passaram uns 2 anos e meio, quase 3 anos, eu estava no último ano passado da minha graduação, e um amigo meu me chama e fala assim: pastor, você pode orar por uma amiga minha? E eu disse: posso? E não tem problema. E ele falou: ela está muito confusa, ela mudou muito,
e eu queria que você orasse por ela. E eu, tá bom, qual é o nome dela? Ele me disse o nome dela, e eu orei por aquela moça sem saber quem era. Passaram-se mais alguns dias, ele me apresenta ela pelo campus. Ele falou, olha, é aquela ali, ó, aquela que está passando ali, é aquela garota que eu pedi que você orasse. Eu fui me encontrar com ela e eu falei assim, olha, você lembra de mim? E ela falou, não. E eu falei, eu me lembro de você. O seu nome eu não me lembrava, mas quando eu vi o seu rosto eu me lembrei. Você não era aquela moça que um dia pregou num sábado numa igreja lá em Chapecó e você falou sobre muitas coisas bonitas. Você pregou naquela igreja, eu estava ali, você lembra? E ela falava assim, puxa, você estava lá naquele sábado? Eu falei, sim, eu estava. E ela muito envergonhada, olha, faz assim, ó, esquece tudo que você ouviu. Finge que eu nem estava lá, por favor, olha, eu não sei nem aonde eu posso me esconder de tanta vergonha. E eu falei assim, mas por que tanta vergonha? Você não fez nada de errado. Pelo contrário, o que você fez é uma atitude muito bonita. Poucas pessoas têm essa disposição de falar de Deus no culto, no sábado, pela manhã. E ela falava assim, olha, esquece aquilo, tá? E finge que não aconteceu. E ela me interpelou ali, saiu apressada dizendo que tinha que fazer alguma coisa. E depois daquele tempo, passaram-se algumas semanas, eu encontrei aquela moça de novo pelo campus da faculdade. E ela já tinha coberto um braço com tatuagens diferentes ali, que eu não conhecia aquelas tatuagens, e mais alguns dias se passaram, ela raspou a cabeça, descoloriu os cabelos, e mais alguns outros dias se passaram, e ela cobriu o rosto com piercings, alargadores e tantas outras coisas, e depois de um tempo ela começou a ficar viciada em drogas e bebidas alcoólicas, mudou a sua opção sexual, criou uma página no Facebook para falar contra todo e qualquer tipo de fé em Deus, e virou uma ativista revolucionária que eu nunca imaginaria que eu veria uma mudança dessa. E os irmãos podem pensar, mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Muita coisa. Porque quando nós não temos a nossa fé sustentada na breve volta de Jesus, a nossa fé não é uma fé consistente. É uma fé transitória, uma fé passageira, uma fé baseada nas minhas opiniões do que eu acho que é a verdade bíblica e não aquilo que a Bíblia apresenta, e as pessoas vão se esvaindo conforme o mundo dita as suas dificuldades. Eu tenho exemplos próximos de mim, na minha família, pessoas que receberam a mesma educação que eu recebi, que participavam dos mesmos cultos que eu participei e hoje estão andando muito longe de Deus. E você talvez pense em alguém agora nesse momento que você talvez esteja pensando em alguém que passou por esse problema. O que acontece com as pessoas? Por que muitas pessoas perdem a fé mesmo com uma promessa tão iminente da volta de Jesus? O que vai acontecer dias antes da volta de Jesus é o que já vem acontecendo com algumas pessoas em relação à sua fé em Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 12. Daniel, capítulo 12, nós vamos comentar algumas coisas que vão acontecer antes da volta de Jesus, especificamente o tempo de angústia. Daniel, capítulo 12. E deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos passear aí por muitos versos, até nós entendermos um pouco sobre essa mensagem. Daniel capítulo 12, nós vamos ler alguns versos importantes. Na minha versão, o primeiro versículo do capítulo 12 diz o seguinte: nesse tempo, ou seja, o tempo de angústia, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muito conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Verso 5, nós vamos ler alguns versos ainda. O verso 5 diz: então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão essas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente,
que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Você percebe que a Bíblia fala uma profecia em relação ao tempo do fim. Nós entendemos que essa profecia de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ela começa com o decreto de Justiniano, no ano de 538, e ela vai até o aprisionamento do Papa, no ano de 1798. E a Bíblia fala que isso daqui marca o tempo do fim. Mas o que é interessante é que a Bíblia fala que logo após essas coisas, viria um tempo de angústia antes do dia em que Miguel se levantaria e traria fim a todo tipo de maldade do qual seus filhos são submetidos. Mas em relação ao tempo de angústia, o verso 4 fala que, vamos ler de novo, o verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Ou seja, até o tempo do fim nós entendemos 1798, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse saber se multiplicará, os teólogos, eles entendem isso de 2 formas. A primeira forma do saber se multiplicará é o saber tecnológico, ou seja, um saber científico, um saber que o mundo tem essa explosão dessas revoluções, é o primeiro tipo de saber. E o segundo é o saber em relação ao livro de Daniel. Não é errado a gente entender de uma forma ou da outra forma, as duas estão biblicamente corretas de se entender. A primeira delas, o saber tecnológico. É verdade quando a gente para analisar o mundo, e a gente percebe que o mundo não é mais o mesmo, e ele muda muito rápido. Eu só tenho 23 anos, eu sou muito novo, talvez um dos mais novos da igreja. Mas quando eu recebo alguns vídeos no WhatsApp da mudança, a minha infância era assim, nos anos 90, do qual eu pertenço, a minha infância era assim, e eu percebo, gente, mas como mudou tanta coisa diferente que eu via nos vídeos e lembrava da minha infância e não tem mais hoje. Mas eu parei para pensar um pouco mais além. Imagine os irmãos, uma pessoa que viveu por volta do ano de 1890. Qual era o tipo de energia que essa pessoa usava para ter luz na casa dela? Era através do fogo, não tinha energia elétrica nesse 1850, 1800, era um mundo muito antigo. Agora, imagine que se você pudesse pegar uma pessoa que viveu no ano de 1800 e ela pudesse reviver no ano de 1910, 1920, ela não ia encontrar muita diferença. Essa é a verdade. Porque na maioria das casas ainda não tinha energia elétrica, a maioria das famílias eram famílias camponesas, a maior parte de como os carros eram puxados, eram através da força do animal, não tinham tantos carros, automóveis pelas ruas. Ela ia, obviamente, se assustar com algumas coisas, mas não ia levar uma surpresa tão grande. Agora imagine que uma pessoa do ano de 1930, e alguns estão vivos até hoje, 1910, se essa pessoa pudesse reviver hoje, se ela pudesse voltar à sua infância hoje, e não faz tanto tempo assim, certamente essa pessoa levaria um susto, porque o mundo muda muito rápido. E a Bíblia falava disso antes, o saber se multiplicará. As pessoas hoje são muito mais inteligentes em relação aos seus projetos, o ser humano consegue descobrir muitas coisas num curto espaço de tempo. Mas quando a Bíblia fala que o saber se multiplicaria, como eu havia dito, também é o saber a respeito do livro de Daniel. E a partir do ano de 1798, 1799, a pedra roseta foi descoberta e as pessoas tiveram uma elucidação muito maior em relação às profecias do livro de Daniel, tudo conforme a Bíblia havia predito. Mas a Bíblia fala que nesse tempo haveria um tempo de angústia antes de Jesus voltar, pouco antes de Jesus voltar. E o que é um tempo de angústia? Será que será possivelmente uma depressão coletiva na igreja de Deus? É isso que é um tempo de angústia? As pessoas fazem muita confusão em relação ao tempo de angústia. Irmãos, o tempo de angústia é composto de 2 instâncias na Bíblia, 2 momentos. E quando esses 2 momentos juntos se juntarem, obviamente, então formará o tempo de angústia. E os 2 momentos estão descritos pela Bíblia no livro de Apocalipse. Nós vamos para Apocalipse capítulo 7, nesse momento. Apocalipse capítulo 7, nós vamos entender o primeiro momento em relação ao tempo de angústia. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Você que está nos assistindo pela internet, acompanhe na sua casa, faça as suas marcações. Apocalipse capítulo 7, nós vamos ler o primeiro verso. E na minha versão diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra,
conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem sobre árvore alguma. Interessante que a Bíblia fala que existem 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Isso aqui é uma coisa literal ou simbólica? Não faz importância se for literal ou simbólica. Não é uma questão doutrinária. Mas eu entendo mais como uma forma simbólica. O que significa ventos na Bíblia? Toda vez que nas profecias vocês lerem ventos, ventos simbolizam guerras. E quando a Bíblia fala que existem 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos, esses anjos estão segurando toda e qualquer maldade humana para que ela não assuma proporções absurdas. Claro que o mundo hoje é um mundo de pecado. E nós vivemos as consequências dessa maldade. Mas a Bíblia fala que ainda assim existem 4 anjos que estão segurando para que essa maldade não assuma proporções absurdas. Mas a Bíblia fala, e mais para frente você continuando lendo o verso, você vai entender que esses 4 anjos serão retirados do planeta. E aí quando eles forem retirados, o que vai acontecer com o planeta? O planeta vai viver toda a maldade de uma forma substancial, de uma forma completa, uma forma profunda. Por mais que a gente já viva num mundo de pecado, no tempo de angústia, quando esses 4 anjos forem retirados do planeta, nós vamos viver de uma forma muito mais intensa do que quando nós vivemos hoje. E eu não quero que os irmãos pensem que isso vai acontecer para que o mundo se destrua sozinho, para que Deus mostre isso, como diz o ditado popular, e eu até peço licença para falar, mas as pessoas falam, vou esfregar na cara a maldade do pecado. Não é para isso, esse não é o objetivo do tempo de angústia. Mas o tempo de angústia começará quando os 4 anjos enviados por Deus não irão mais segurar a maldade do ser humano. O segundo momento do tempo de angústia nós encontramos no capítulo 15 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 15. Quando se juntarem a retirada dos 4 anjos com esse evento de Apocalipse 15, a partir do verso 7, então nós vamos viver literalmente o tempo de angústia. Na minha versão, Apocalipse 15, verso 7, diz assim: Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A Bíblia fala que existem taças que estão cheias da cólera de Deus. E não é para nós entendermos da forma humana. Deus não é um ser humano. Ele se fez ser humano na pessoa de Cristo, mas Ele é Deus. E quando a Bíblia fala as taças que estão cheias da cólera de Deus, não é para nós entendermos como a nossa raiva, a nossa cólera, o nosso sentimento de vingança. Isso daqui é como se Deus ficasse indignado com o pecado. É talvez a tradução mais próxima do ideal de Deus. Mas quando a Bíblia fala que o santuário ficou vazio, eu pergunto para os irmãos, quem está no santuário que existe no céu hoje? Jesus. Jesus está no santuário. E tome cuidado, porque existem algumas interpretações que falam que o céu é o santuário. Mas nós, adventistas do 7º dia, entendemos que no céu tem um santuário. E no santuário que existe no céu, Jesus está nesse momento fazendo que tipo de trabalho? A intercessão dos nossos pecados. Ou seja, eu peco, como qualquer outra pessoa, eu faço aquilo que desagrada o coração de Deus. Eu percebo, através da influência do Santo Espírito, que eu estou em pecado. Eu peço perdão para Deus em nome de Jesus. Ele pega a mão do pecador e leva até a mão de Deus. Então ele faz o seu papel de reconciliação, que é a mesmíssima coisa que nós fazemos aqui na terra. Nós pegamos a mão daquele que é pecador e levamos até a mão de Cristo, para que Cristo o leve até Deus. É o mesmo ministério da reconciliação. Mas eu pergunto, se Jesus está no santuário fazendo o papel da intercessão dos pecados, perdoando os pecados, quando ele sair do santuário, quem vai fazer esse papel? Ninguém. E é por isso que a Bíblia fala, que nós lemos, que ninguém vai entrar no santuário, porque se encheu de fumaça da glória de Deus, porque ele vai sair do santuário para vir nos buscar a segunda vez, quando ele voltar no planeta. E aí nesse momento não haverá mais o perdão dos pecados. E aqui é onde a maioria dos irmãos fazem muita confusão por causa disso. Até talvez você que esteja em casa já tenha se confundido em relação a isso. As pessoas pensam que no tempo de angústia, Deus não estará mais acessível
Quantos já pensaram isso? Eu pensava isso um tempo atrás. Eu pensava, não, tempo de angústia, Deus não vai estar mais acessível. A gente vai se ajoelhar para orar e nós não vamos conseguir. Era a imagem que eu tinha. Mas a Bíblia fala que no tempo de angústia, o que não estará mais acessível não será mais a presença de Deus, mas sim o que não estará acessível é o perdão dos pecados. Porque agora imagine, e eu comentei isso há um tempo atrás em outras igrejas que eu passei, imagine que você é Deus, uma imaginação muito longe da nossa realidade, mas imagine que você é Deus e você vai voltar no planeta que você criou. E nesse planeta que você criou existem dois tipos de pessoas: as pessoas que ouviram as suas promessas, se apegaram àquilo que você revelou na Bíblia, e aquelas pessoas que deram créditos à sua voz, aos seus desejos pecaminosos e ficaram longe dos seus caminhos. Quando você aparece na atmosfera, aquela pessoa que foi bandida, aquela pessoa que era traficante, aquela pessoa que teve uma vida totalmente errada, ela vai olhar para você voltando e vai falar assim: puxa vida, é verdade? A minha bisavó falava que Jesus ia voltar. Jesus, me perdoa, eu estou convencido que o Senhor existe, me perdoa, me leva para o céu. Esse pedido de perdão, ele vai ser motivado pelo quê? Pelo medo, pelo receio de perder aquele céu que agora ela está vendo, e não por um relacionamento saudável que essa pessoa tenha buscado com Deus. Quando você pede perdão para Deus, você o faz porque você quer um relacionamento com Deus, e não porque você tem medo de perder o céu. Deus, me perdoa porque eu te amo, eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu me sinto mal de magoar o Senhor. Esse é o meu sincero pedido de perdão. Inclusive, Ellen White fala em uma das suas visões, no livro História da Redenção, Ellen White comenta que o inimigo de Deus fez um pedido de perdão igualzinho esse daqui que eu exemplifiquei agora. Ellen White fala que quando ele saiu, foi expulso do céu, depois do seu tempo oportuno para pedir perdão, ele olhou e percebeu o que ele havia trocado, aquela imensidão do céu pelas ruínas do mundo de pecado. E quando viu Jesus, e você talvez lembre desse texto, e quando Satanás viu Jesus, ele correu para Jesus e pediu perdão e chorou muito, e Jesus chorou junto com ele, mas não pôde dar o seu perdão porque não era um perdão sincero. Quando Jesus saiu do santuário e vinha em direção à terra buscar os seus filhos, ele não quer receber um pedido de perdão baseado no interesse que você tem de se livrar da morte eterna. O pedido de perdão mais sincero é aquele que você faz para restaurar o seu relacionamento com Deus e não interessado em alguma outra coisa. Deus não é um Deus de interesseiros. E a Bíblia fala que o tempo de angústia acontece quando essas duas coisas se unirão. O Espírito de Deus não estará mais na terra e nós não teremos mais acesso a Jesus no céu, no santuário, porque Ele estará vindo em direção ao planeta Terra. Agora é claro que quando nós estivermos no tempo de angústia, nós vamos ter acesso a Deus através das nossas orações. Ellen White tem muitas visões bonitas sobre isso. Ela fala assim que nesse tempo os cristãos, aqueles que estarão firmes nas promessas de Deus, eles se ajoelharão juntos e eles clamarão pelo Espírito de Deus, e Deus estará ali no meio deles. Deus se fará junto com o povo que pede pelo seu auxílio. Inclusive tem um dos textos mais lindos que ela comenta sobre esse assunto. Ela fala que no momento de maior dificuldade do povo de Deus, Deus irá colocar ao redor do seu povo algo parecido com arco-íris, e eles estarão ali protegidos pela bondade, pelo amor de Deus. Não é bonito quando a gente pensa que no tempo de angústia nós seremos salvos pelo poder de Deus? E o mais interessante é que a Bíblia comenta que o tempo de angústia, a Bíblia cita um personagem bíblico. Qual que é esse personagem bíblico? A angústia de Jacó. Por que a Bíblia fala angústia de Jacó? Você já parou para se perguntar? Vamos aprender juntos, nós temos ainda alguns minutos. Nós vamos para o livro de Jeremias, no capítulo 30. Nós vamos ver por que a Bíblia usa a angústia de Jacó para falar sobre esse assunto. Jeremias capítulo 30. Nós vamos ler alguns versos importantes. A partir do verso 4 do capítulo 30 de Jeremias. Jeremias capítulo 30, no verso 4. Na minha versão diz assim: são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e não ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia,
e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. A Bíblia comenta de um tempo de angústia para Jacó, mas também nós entendemos que é o mesmo tempo de angústia que nós vamos viver. Por que a Bíblia fala angústia para Jacó? Vamos relembrar juntos a história. Nós não vamos ler esses versos da Bíblia, mas vamos relembrar juntos. Há um tempo atrás, Isaac se tornou pai de Jacó e Esaú. A Bíblia comenta que eles eram irmãos gêmeos, mas um nasceu segurando o tornozelo do outro. Jacó nasceu segurando o tornozelo de Esaú. Quem nasceu primeiro foi Esaú e não foi Jacó. Mas eles, apesar de terem nascido no mesmo dia, eles tinham personalidades distintas uma da outra. Eles eram diferentes. Um deles era muito aguerrido, muito impulsivo, muito elétrico, e o outro já era mais caseiro, ficava mais em casa com a sua mãe, não gostava das mesmas coisas que o seu irmão mais velho gostava, e eles eram diferentes tanto fisicamente, um tinha o corpo coberto de pelos, o outro não tinha tantos pelos assim, como também na sua personalidade. A Bíblia comenta, e você vai lembrar enquanto eu estiver relembrando, a Bíblia comenta que dado momento, Esaú sai para fazer as suas caças rotineiras ali, e ele passa muito tempo tentando caçar algum animal, volta porque não teve sucesso, e quando ele volta para sua casa, ele percebe que o seu irmão está terminando de fazer ali o almoço, e ele preparou um prato de sopa de lentilhas. E hoje eu gosto muito de sopa de lentilhas, particularmente falando, por causa dessa história. Quando eu descobri, não, mas eles faziam no tempo da Bíblia, desde criança, então eu falei, esse aqui era o sabor que eles sentiam, então até hoje eu fiquei com essa herança. Mas a Bíblia fala que Esaú chega quase que desfalecendo de fome, trabalhou o dia todo, não conseguiu nada, e quando ele percebe aquele almoço bonito que Jacó havia feito, aquilo mexeu com seus sentimentos, com sua estrutura física, ele se desmanchou de fome ali, quase igual sábado passado na casa do irmão Lúcio. A esposa do irmão Lúcio preparou um almoço que, se os irmãos estivessem naquela casa, os irmãos iam entender o que eu entendi naquela hora. Mas aquilo, dizem que o melhor tempero é a fome, né? E aquele almoço tão bonito que a irmã Lili, né? Ela preparou ali, aquilo despertou uma fome muito grande em mim. Mas a Bíblia fala que Esaú sentiu essa fome quando viu o almoço que Jacó havia preparado e perguntou para Jacó, dá um pouco para mim, eu estou com muita fome. E Jacó, então, percebendo-se da situação, ele notou duas coisas importantes. A primeira delas, Jacó queria uma coisa que só Esaú tinha. E Esaú também queria algo que quem tinha era Jacó. O que Jacó queria de Esaú? O direito da sua primogenitura. E o que Esaú queria de Jacó? Aquela sopa de lentilhas. Mas olha que interessante. Quem tinha o direito da primogenitura? Só o irmão mais velho. Não tem como um irmão mais novo receber o direito da primogenitura. E por que o direito da primogenitura era tão almejado pelas pessoas? Porque aquele que tinha o direito da primogenitura, o nome dele era o mais importante da família. Ele tinha todas as bênçãos, todos os direitos, as melhores bênçãos eram dadas para aquele que tinha o direito da primogenitura. O pai podia ter 300 filhos depois, aquele lá era o mais importante. E então, Jacó chega para Esaú e fala assim, Esaú, eu posso te dar essa comida aqui que eu fiz, mas eu quero o direito da primogenitura. E a Bíblia fala que Esaú aceitou, motivado pela sua fome, mas existem alguns estudiosos, e eu participo também dessa opinião, alguns teólogos pensam que naquele momento Esaú não estava sendo totalmente enganado. Por quê? Porque Esaú deve ter pensado o seguinte, não tem como ele ter o direito à primogenitura, eu sou o irmão mais velho. Agora será que ele, porque eu vou falar para ele, não, você tem o direito de primogenitura, ele vai ter nascido primeiro? Quem nasceu primeiro fui eu, não importa, eu nasci primeiro, eu tenho esse direito, ele não tem esse direito por natureza, eu tenho. Então Esaú fala assim, não, tá bom, você quer ser o mais velho, ó pessoal, aqui ó, todo mundo aqui, presta atenção, ele nasceu primeiro, a partir de hoje agora ele é o mais velho, ele tem o direito de primogenitura, e carregado daquela ironia, ele sela aquele contrato e ele vende o seu direito à primogenitura por um prato de lentilhas. Depois que ele faz aquilo, a Bíblia fala que algum tempo depois, Isaac, que era o pai dos dois, chama quem para dar o direito à primogenitura? Quem que ele chamou dos dois? Ele chamou Esaú. Primeiro ele chamou Esaú. Por que ele chamou Esaú primeiro? Porque ele sabia que quem nasceu mais velho foi Esaú e não foi Jacó. Esaú, vem cá, vou dar o direito da sua primogenitura. Esaú se aproxima e junto com Esaú, Jacó fica observando aquela cena ali. E a Bíblia fala que Isaac faz um pedido para Esaú.
vá até o campo, caça algum animal, prepare um alimento para mim, volte, eu vou comer e em seguida eu te dou a sua bênção que você tem por direito. Nesse momento Jacó se apressa, fala com a mãe dele, fala assim: mãe, prepara alguma comida aí rápido que a senhora sabe que o pai gosta, e eu vou lá, porque a senhora lembra, mãe, que ele falou que eu ia ser o mais velho? Eu vendia, todo mundo sabe, então prepara aqui um prato de alguma coisa lá que ele goste. E a mãe dele se apressou, preparou ali aquele prato, ele chega para o pai dele, e um detalhe é que a mãe deu para ele uma roupa costurada com vários pelos. Ele fala assim: pai, eu cheguei aqui com seu alimento. E o pai olha aquela cena e fala assim: mas tão rápido? Como que você conseguiu caçar tão rápido? Não, Deus me ajudou, está aqui, ó, eu preparei para o Senhor. E ele fala assim: mas essa voz aí não é de Esaú, a voz é de Jacó. Chega mais perto aqui, deixa eu sentir o seu corpo, porque o corpo de vocês é diferente. E ele então estende o braço que estava coberto com pelos de animais ali. O pai dele coloca a mão naquele braço e não, é verdade, isso aqui, Jacó não teria um braço assim, isso aqui é Esaú. E alguns também participam da ideia de que Isaac não estava sendo também totalmente enganado naquele momento. Mas a questão é que Isaac pergunta: qual é o seu nome? E ele responde: eu sou Esaú. Muito bem, coloque a sua mão debaixo da minha coxa e vamos fazer um juramento para que eu te dê a sua bênção. O Jacó dolosamente coloca a mão debaixo da coxa do pai, os dois fazem um juramento e Isaac dá todo o direito da primogenitura para Jacó. Quando Jacó sai do quarto, vamos adiantar a história, Esaú aparece e Esaú não sabia de nada, preparou ali o seu alimento, o pai deles já havia saciado a sua fome, ele apresenta para o pai o alimento, a caça: pai, preparei aqui. E o pai responde: mas como assim? Eu acabei de dar a bênção para você? Não, eu acabei de chegar. E começou esse conflito de ideias, e a Bíblia fala que Esaú percebe a cena e começa a chorar muito, porque ele perdeu o que ele havia de mais importante na vida dele, que era o direito à primogenitura. E ele chorando fala assim: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. E Isaac: não, vem cá, tem uma bênção para você. E aí Isaac coloca a mão na cabeça de Esaú e fala assim: você e a sua descendência servirão ao seu irmão. Que bênção mais danada, né? E ele fica com muita raiva: não é possível que sobrou isso para mim. E a Bíblia fala que a raiva dele era tão grande que ele resolveu que iria dar fim à vida de Jacó. Quando Jacó percebe, a sua mãe o aconselha, ele vai embora e ele nunca mais encontra sua mãe novamente. E depois de muitos anos, motivados e influenciado por aquela bênção que Jacó havia recebido, a Bíblia projeta uma vida muito próspera para Jacó. O que Jacó conquistou? Muitas coisas. Apesar de Labão ficar toda hora incomodando Jacó, a Bíblia fala que Jacó conquistou muitas posses e não tinha nenhuma estratégia de Labão que fosse maior do que as bênçãos de Deus, e Jacó prosperou muito. Chegou um ponto que ele não queria mais ficar nas terras de Labão. Então Jacó pensou o seguinte: o que adianta eu conquistar tantas coisas na minha vida e eu não ter mais a amizade e o respeito e o carinho que eu tinha do meu irmão? O que me adianta? Não adianta nada. A gente conquista tantas coisas materiais e a gente não leva isso com a nossa vida. Sabe quais são as melhores lembranças que eu tenho da minha infância? Eu falo por experiência própria. Na minha casa, nós não éramos tão ricos e não tínhamos tantas condições financeiras, mas a gente tinha uma coisa muito, muito interessante. A gente muitas vezes desligava as luzes da nossa casa, porque no escuro a gente tinha umas brincadeiras que eram muito melhores do que as outras que nós tínhamos também. Quando acabava a luz era uma festa lá em casa. E Jacó possivelmente começou a se lembrar dessa infância saudável que ele tinha com o irmão dele. E ele pensa: não me adianta conquistar tantas coisas e não ter mais o amor do meu irmão que eu tinha uma primeira vez. Não me adianta. Eu vou voltar e vou me reconciliar com Esaú. Então ele junta o seu bando todo, prepara tudo, juntou tudo que ele havia conquistado, e ele sai em direção a encontrar-se com Esaú. Nessa viagem, e o ponto central dessa meditação nossa, a Bíblia fala que um episódio muito interessante aconteceu com ele. Ele se cansou, naturalmente, humanamente, ele se cansou, deitou-se para dormir, e de repente ele acorda com um homem parado na frente dele. Ele levou um susto porque ele já estava sob aviso, estava indo encontrar com talvez um possível inimigo, e ele então, um homem parado na frente dele, o homem não falava nada, e nós vamos ler o que aconteceu no capítulo 32 de Gênesis, e nós já estamos encerrando a nossa meditação sobre o tempo de angústia, e essa parte é a parte central, capítulo 32 do livro de Gênesis. Nós vamos entender algumas coisas importantes. Gênesis capítulo 32. A partir do verso 24.
Gênesis capítulo 32, no verso 24, a minha versão diz assim: ficando ele só, ou seja, Jacó, e lutava com ele um homem até ao romper do dia, vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. E respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Pergunta: quem estava naquele momento ali? Era um homem comum ou era um anjo enviado por Deus? A figura de um anjo, Oséias fala depois. Mas se era um anjo, por que ele fala que ele havia lutado com Deus? Que tipo de anjo era esse que estava ali? Era o arcanjo Miguel. E quem que é o arcanjo Miguel na Bíblia? É Jesus na forma de anjo. Aí você entende por que Daniel fala: no tempo de angústia se levantará o arcanjo Miguel. É o mesmo desse episódio que aconteceu com Jacó. E olha que interessante, o anjo pergunta assim: qual é o seu nome? Por que o anjo pergunta isso? Por que Jesus pergunta isso para Jacó? Porque um dia o pai havia feito a mesma pergunta e ele mentiu para o pai dele: qual é o seu nome? E ele responde: eu sou Jacó. Não, mas agora você não vai ser mais Jacó. Agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus. E a Bíblia fala que, além disso, Jesus desloca a articulação da coxa de Jacó, porque um dia Jacó colocou a mão debaixo da coxa do pai e fez um juramento na base da mentira. Como as coisas se encaixam na Bíblia, né? Mas o interessante, quando a Bíblia fala a angústia de Jacó, por que Jacó teve angústia? Olha a frase que Jacó disse para o anjo. Nós temos até músicas e mais músicas inspiradas nessa passagem da Bíblia. Jacó fala assim: olha, eu não vou deixar o Senhor ir sem o Senhor me abençoar primeiro. Isso demonstra uma insegurança. Eu estou indo me encontrar com alguém que eu não sei se eu estou perdoado ou não por ele. E isso te lembra alguma coisa de Apocalipse 15? Nós não sabemos se a gente foi perdoado ou não por Deus quando a porta da graça se fechar. Ou será que quando a porta da graça fechar vai aparecer um banner no céu? Não, o pastor Herbert, o pastor Claudenir, o pastor Lorival, o pastor, esses são perdoados, mas aqueles lá não são perdoados. As pessoas ninguém vai saber quando a porta da graça vai se fechar. E a mesma angústia que Jacó sentia por ter medo do pecado que ele havia cometido, por ter medo do perdão, que talvez ele não teria mais acesso a esse perdão, nós vamos sentir um dia. Meu Deus, eu não vou deixar o Senhor ir sem o Senhor me abençoar primeiro. Fica comigo, esse mundo está muito cruel, eu não tenho mais certeza eu não tenho mais certeza do perdão, eu não tenho mais certeza da salvação, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei porque o mundo está desse jeito, e nós vamos passar por essa angústia de Jacó. Mas o interessante é que a Bíblia fala que o povo passará por esse momento de angústia, e no capítulo 30 de Jeremias fala: mas o seu povo será livre dela. A Bíblia fala que o povo de Deus será liberto dessa angústia. Apocalipse fala: continue o justo na prática da justiça, continue o santo a santificar-se. Pouco antes do fechamento da porta da graça, aquele que teve um relacionamento com Deus vai continuar tendo o mesmo relacionamento com Deus. E aquelas pessoas que tiveram raiva de Deus o tempo todo, elas vão ter a mesma raiva, mesmo quando ver Jesus voltar. Aquilo não vai mudar nada no coração dela. Ela vai achar a mesma imagem, ela vai ter de Jesus. Mas o importante da nossa meditação a respeito do tempo de angústia, tem muitas pessoas que têm algumas ideias aleatórias. Já ouvi alguém dizer assim: não, porque no tempo de angústia eles vão levar todos para um lugar e vão fazer parecido com uma câmara de gás, vão todo mundo morrer ali e tal. Tem várias pessoas que têm essa dúvida. Ellen White fala que Deus vai cuidar de todos os seus filhos no tempo de angústia, que Ele não vai deixar nenhum mal acontecer com o seu povo, e que, se preciso for, Ele vai colocar uma escolta de anjos em forma de um arco-íris ao redor do seu povo, estendendo ali a sua proteção e o seu amor para o povo que já teve um relacionamento com Deus antes. Nós vamos encerrar o nosso culto de hoje com um verso impactante da Bíblia em relação a um relacionamento com Deus. Oséias, no capítulo 4. Nós vamos ler os últimos 2 versos dessa manhã. Oséias capítulo 4 e depois Oséias capítulo 6. Vamos começar com Oséias capítulo 4. Oséias é o livro que está logo após Daniel. Oséias capítulo 4, na minha versão, Oséias 4, no verso 6. Olha o que a Bíblia fala. Oséias 4, verso 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta
o conhecimento. Uma pausa. Quando eu lia esse verso, e eu vou ser sincero para os irmãos, quando eu lia esse verso, alguns bons anos atrás, o que eu falava? Eu pregava muito, e eu pregava errado em relação a esse verso. Eu falava assim para a igreja: está vendo? A gente perece por falta de conhecimento. Você já leu a Bíblia alguma vez na sua vida? Você já sabe teologia aplicada da Bíblia, as cartas de Paulo? Você já estudou a Bíblia, já fez o ano bíblico? Irmãos, nós éramos o povo da Bíblia, nós não somos mais. A gente perdeu esse posto. E eu achava que o povo de Deus perecia por falta de conhecimento teórico, teológico da Bíblia. Mas eu descobri que não é isso. Quem é o maior teólogo? Aquele que foi para Harvard, para Andrews e tem um pós-doutorado, ou aquele camponês que semi-analfabeto, mas tinha uma vida de oração durante 50 anos e ele ouvia a voz de Deus todas as manhãs? Quem é o maior teólogo? Teologia é o estudo sobre Deus, mas a gente não aprende sobre Deus simplesmente quando nós lemos os livros. Nós aprendemos de Deus quando a gente vive com Deus, quando nós nos relacionamos com Deus. E o povo perece porque falta essa vivência ao lado de Deus, e não porque falta o conhecimento aplicado da Bíblia, que é importante, mas que não substitui o lugar de um relacionamento com Deus. Agora, o segundo e último verso desse livro, Oséias 6. Oséias capítulo 6, no verso 3. E o verso 3 de Oséias está no contexto do final dos tempos, depois do tempo de angústia. Oséias capítulo 6, no verso 3, a minha versão diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Irmãos, a única forma da gente permanecer em pé nesse tempo de angústia, um tempo tão difícil, é quando a gente já tem um relacionamento com Deus. E por isso fica o apelo para a sua vida: não gaste tempo naquilo que não é edificante espiritualmente falando. Não perca tempo com tantas e tantas coisas, sendo que a nossa fé fica enfraquecida e posta de um lado do qual nós não damos mais importância. Gaste tempo, invista tempo com Deus, melhor dizendo. Invista tempo lendo a Bíblia, invista tempo em oração. Dedique tempo para conhecer a Deus quase que pessoalmente, num relacionamento forte baseado naquilo que está escrito na sua palavra e não nas nossas opiniões a respeito do que é correto ou não. Eu tenho certeza que se você dedicar tempo para Deus, nos dias finais, antes da volta de Jesus, nós estaremos em pé, e quando Jesus voltar, nós vamos passar uma eternidade ao lado dele. Que Deus te abençoe e que essa fique como o nosso motivo de oração, pedir forças para o nosso Deus. Amém? Vamos cantar em pé o hino 555. Até então. Vamos juntos? Meu coração alegre hoje canta, ao relembrar que as dores cessarão, virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas terras de Sião. Mas até então eu seguirei cantando. Até então, contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte, a dor, não mais favor nos trazem, pois eu bem sei que em breve findarão de todo o mal que aqui nos faz tementes. Ao recordar, os salvos sorrirão. Mas até então eu seguirei cantando.
mas até então eu seguirei cantando. Até então, contente eu hei de estar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. Há um tempo atrás, eu vi um quadro e me chamou muita atenção, e eu fiquei pensando sobre a essência dele. Era um quadro dividido em duas partes, duas telas, era dividido no meio. E numa das partes desse quadro, eles colocaram um autor, que eu não lembro o nome, colocou representativamente duas crianças, e elas estavam de frente uma para a outra, e elas estavam dividindo ali um sorvete, e as duas estavam com marcas de lágrimas no seu rosto. E na outra parte, eles colocaram dois homens adultos, de paletó e gravata, e os dois de braços cruzados, um de costas para o outro, e a legenda dizia assim: esses aqui, que eram aquelas crianças, esses brigaram há 20 minutos. E elas estavam felizes dividindo ali um sorvete, e no outro lado, estes brigaram há 20 anos. Quanto tempo você tem brigado com Deus? Por quanto tempo você está brigado com Deus, guardando mágoas com Deus? Peça perdão a Deus e motivado com esse perdão, busque um relacionamento com Ele, que é o que vai nos fazer permanecer firmes no dia da sua volta. Feche teus olhos, vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque a Bíblia mostra um Deus interessado na nossa salvação. A Bíblia mostra que o arcanjo Miguel, que é Cristo Jesus, ao observar tanta maldade que o mundo irá oferecer, ele vai se levantar indignado e vai colocar um ponto final eternamente na história do pecado. Muito obrigado porque Jesus vai voltar, e essa promessa não tem uma condição na Bíblia. Ele vai voltar independente ou não das minhas ações. E nessa manhã nós pedimos, Pai, que o Senhor nos fortaleça para que quando Jesus voltar, que nós possamos estar em pé, prontos para passar uma eternidade ao Teu lado. Nessa manhã nós pedimos a bênção pela Tua igreja, que a igreja do JuVV possa crescer espiritualmente, e que quando Jesus voltar, que nós possamos passar uma eternidade descobrindo um pouco sobre o Teu amor, esse amor tão importante que nos trouxe a salvação. Nessa manhã nós pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé de acordo com a Tua palavra e de acordo com a Tua vontade. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos, juntamente com o ano que irá se iniciar, uma página em branco, para que o Senhor escreva em nós uma nova vida de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Espírito esteja em nós. Nós oramos e nos entregamos com perdão dos nossos pecados, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.